Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, aqueles que ouvem também o Esperança Bíblica. Como prometido, eu preparei uma mensagem, estou trazendo, estou ao vivo, no mesmo horário do programa que nós realizamos aqui na FM, na 105,9 aqui da nossa cidade de Itupeva. Amém? Como eu sempre tenho esclarecido, nós não temos ido para a rádio, cumprindo as determinações das autoridades aqui da nossa cidade e também da nossa igreja. Então vamos para a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai falar com você nesse dia de hoje. Amém? Se você tiver uma Bíblia, se você tiver a sua Bíblia aí perto de você, abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. E no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vamos ler dos versos 23 até o 25. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler no capítulo 4, do verso 23 ao verso 25. E diz assim a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão o seguiam. Numerosas multidões o seguiam. O título da mensagem de hoje é: Quem é Cristo para você? Você conhece a Cristo? Você apenas ouviu falar de Cristo? Nessa passagem, nós vemos Jesus Cristo, meus queridos, exercendo algumas importantes funções, tão importantes para os dias de hoje. Eu sempre tenho dito nas minhas pregações que a Bíblia é atual, como a palavra de Deus é atual. E de igual modo, nós vemos Jesus Cristo nessa passagem exercendo importantes funções para os dias de hoje, e que nós estamos carentes dessas funções. Nós estamos necessitados de pessoas que imitem ao Senhor Jesus. E nós vamos ver aqui, nós vamos tirar desses versículos ensinamentos para as nossas vidas, porque Jesus Cristo, na medida em que nós vamos conhecendo Ele, Ele segue através das Escrituras exercendo estas funções, querendo nos ensinar, pregar para nós, ser médico, ser líder para nós, não ser apenas famoso para a humanidade, mas ser conhecido da humanidade. Então vamos, através da palavra de Deus nesse dia de hoje, ver um pouco dessas funções que Jesus Cristo exerce nessa passagem. E quem é Cristo para você? Ele é apenas alguém famoso? Eu te faço essa pergunta nesse dia de hoje, nessa manhã de hoje. Quem é Cristo para você?
Você está necessitado de Cristo e de qual função? Qual dessas funções que Jesus Cristo, essas funções registradas nessa passagem, qual e quais dessas funções você está necessitado de Cristo? Que Cristo você precisa, melhor dizendo? Qual é o Cristo que você precisa nesse dia de hoje? O Cristo médico, o Cristo pregador, o Cristo mestre, o Cristo líder, o Cristo famoso, ou o Cristo Salvador que morreu na cruz do Calvário em meu e seu favor? Um Cristo que está chamando a humanidade, que está tão carente dessas funções, para ter intimidade com Ele. Cristo está chamando a humanidade de volta. E como eu disse na pregação anterior de domingo passado, Cristo está nos chamando para uma fé simples, que está registrado lá em João capítulo 3, 16. Vamos versículo a versículo aqui tentar extrair para as nossas vidas quem é Cristo para nós. Quem pode ser Cristo para nós, principalmente nesse momento tão difícil em que está passando a humanidade. Vamos deixar a palavra de Deus falar conosco, vamos aproveitar esse tempo em que nós estamos nas nossas casas. Claro que não a grande maioria, eu sei e digo com muita consciência que muitos estão precisados e precisando ir para os seus trabalhos. Diferente do irmão Leandro, que consegue e pode fazer o seu trabalho aqui da sua casa. Eu tenho consciência disso. Tenho consciência. Mas nesse final de semana em que possivelmente você esteja na sua casa, vamos aproveitar o convívio, inclusive com os nossos, e o convívio com Jesus. Pois quem é Cristo para nós nessa manhã? Qual ou quais as funções Cristo precisa exercer na sua vida nesse domingo de manhã, em que provavelmente você esteja sedento e carente de uma palavra de ânimo, de uma palavra que faça com que você saia, talvez, desse local, dessa região espiritual que limita a sua visão. Veja, irmãos e amigos que estão me acompanhando nessa manhã, eu tenho dificuldade de ver e ouvir pessoas que oram a Deus e que na grande maioria das vezes tem como resposta de Deus: não, ou vou desistir, ou vou parar. Quando Deus fala, na sua palavra, lá no capítulo 1 de Josué: ser forte, ser corajoso, não temas, não te mandei eu. Quantas pessoas oram a Deus e elas mesmas já trazem a resposta, produzem a resposta para Deus, colocando-se no lugar de Deus e desistindo, entregando a sua vida, entregando-se, talvez no seu quadro de saúde, no seu quadro psíquico, no seu quadro mental, acometidas de depressão. E eu te faço essa pergunta nesse domingo de manhã: quem é Cristo para você? Porque aqui nessa passagem de Mateus capítulo 4, dos versos 23 ao verso 25, nós vamos ver que Jesus Cristo é mestre, pregador, médico,
Jesus Cristo é alguém muito famoso, e Ele continua sendo famoso, mas Ele não quer ser apenas famoso para nós, Ele quer ser amigo. Nós vamos ver também que para que Jesus Cristo seja médico, Ele também é ouvinte. Nós vamos ver que Jesus Cristo nessa passagem também é líder. Ele segue querendo liderar a humanidade. A minha vida, eu e você individualmente, porque Jesus Cristo é Deus individual, é Salvador individual, coletivamente da humanidade, individualmente meu e seu Salvador. Vamos através das Escrituras, vamos para o versículo de número 23, observar algumas funções que Jesus Cristo exerce naquela época. E as pessoas vinham ávidas, vinham sedentas de um libertador, de alguém que trouxesse, de alguém que fosse a esperança. E infelizmente as pessoas naquela época não entenderam nada. E eu faço essa pergunta para o maior número de pessoas que venham a assistir essa live: será que as pessoas nos dias de hoje têm entendido e têm compreendido a mensagem salvadora do cristianismo? Ou elas estão apenas admiradas? Porque naquela época aconteceu muito disso. As pessoas se maravilhavam dos ensinamentos e das palavras de Jesus, mas não viviam essa palavra. Ficava só na admiração, ficavam apenas maravilhados com as palavras de Jesus Cristo, mas pouquíssimas quiseram vivê-las naquela época. Claro que havia um propósito soberano de Deus na morte de Jesus para o resgate da humanidade até nos dias de hoje. E eu faço essa pergunta de novo, meu querido: quem é Cristo para você? Quem é Cristo para o irmão Leandro? Versículo 23 diz o seguinte para nós nessa manhã: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Apenas da parte A desse versículo, versículo 23, a parte A: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Sabe o que nós tiramos daqui? Que Jesus Cristo exercia a função de mestre, ensinando nas sinagogas. Até os dias de hoje, Jesus Cristo tem tentado, através da sua palavra, através do Santo Espírito que Ele nos deixou, Jesus Cristo tem tentado ser mestre, coletiva e individualmente, para as pessoas, em favor das pessoas. Ele tem buscado ser mestre para as pessoas. Aqui está o meu filho, olha. E Ele quer nessa manhã de hoje ser o nosso mestre. Ele quer continuar ensinando a humanidade, que infelizmente ainda segue o negando, desde aquela época até os dias de hoje. Eu sempre tenho dito isso nas minhas pregações.
tenho dito que os profetas pregaram, os apóstolos pregaram, os discípulos pregaram, os heróis da fé pregaram a palavra de Deus. Pregadores, inúmeros pregadores, e eu falo com muita humildade, simples como esse que vos fala, seguem pregando a palavra de Deus e a humanidade insiste em negá-lo. Eu faço essa pergunta para você que está me assistindo e você que ainda vai ver essa live: quem é Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim e para você nesse domingo, dia 5/4/2020? Quem é Jesus Cristo para nós, meus queridos, amigos, ouvintes, vocês que me acompanham? E eu peço a vocês, acompanhem a Cristo, porque o homem passa. Eu não sei se vou continuar vivo daqui os próximos segundos, por isso nós não fazemos prosélitos, discípulos para nós mesmos, mas fazemos discípulos para Cristo, e amanhã outros pregadores, simples ou não, virão anunciando as verdades do Evangelho. Por isso eu conclamo você, nesse domingo pela manhã, siga a Cristo. Quem é Cristo para você? Porque apenas da parte A do versículo 23 de Mateus capítulo 4, Jesus Cristo percorria a Galileia ensinando nas sinagogas. Ele era mestre, ele foi mestre, ele é mestre e seguirá sendo mestre coletiva e individualmente para a humanidade e individualmente para nós. Esse é um período em que nós estamos aprendendo uma série de coisas. E eu faço um parênteses aqui, vocês que estão me acompanhando e vocês que ainda vão assistir a essa live. É tempo de perdão. É tempo de pedir perdão. Você que de alguma maneira está sendo obrigado a conviver, porque tem pessoas que convivem com seus familiares obrigados, como que se estivessem sendo obrigados a conviver com eles. Aproveite esse momento para pedir perdão à sua família. Aproveite esse momento para ligar para os seus amigos, colegas, os mais longínquos que você puder, aqueles que você deixou de falar com eles por algum motivo. Sabe por quê? Porque talvez nós não tenhamos outra oportunidade de falar com aqueles que nós de alguma maneira abandonamos, rejeitamos ou entramos em conflito. Nós não sabemos os seguintes segundos, os próximos segundos das nossas vidas. Então ainda há tempo de você mandar uma mensagem pedindo perdão e recebendo perdão. E veja, se Deus nos der a oportunidade de sair desse confinamento, que nós venhamos a correr, que nós venhamos desesperadamente correr em busca daqueles que nós já não falamos há muito tempo, para dar um abraço, para valorizar o convívio entre família, entre irmãos,
entre colegas, valorizar muito mais o convívio do que os celulares, valorizar muito mais o toque do que o toque às telas do celular. Venhamos a refletir sobre isso. Se Deus nos der oportunidade de sair desses 3 metros quadrados de confinamento, que nós venhamos a ter contato muito mais real com nossos amigos, colegas, familiares. Se Deus nos der essa oportunidade, eu espero que Ele nos dê. Aproveite esse tempo, meu querido, para pedir perdão. Não importa, não importando se você estava certo ou se estava errado, dizia um amigo meu, um grande amigo meu: você quer ser feliz ou ter razão? Se você quiser ter razão, você viverá sozinho. Se você quer ser feliz, você perdoará, porque Cristo na cruz do Calvário quis ser feliz com a humanidade. Porque Ele perdoou sem nenhuma explicação. E eu disse domingo passado, daquele antigo hino, que sem nenhuma explicação Ele nos compreendeu. Ele nos compreendeu. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Avalie. Porque quem é Cristo para você? Essa é a grande pergunta. Na parte B, continuando aqui, o verso 23 de Mateus capítulo 4, Jesus Cristo, Ele seguia pregando o evangelho do reino. Jesus Cristo naquela época exerceu funções essenciais das quais nós estamos carentes nesses dias de hoje. Verdadeiros mestres, verdadeiros pregadores da verdade, homens em que nós venhamos a nos espelhar, e aqui me refiro a homens e mulheres que nós venhamos a nos espelhar e venhamos a dizer: naquele homem e naquela mulher existe verdade. Jesus Cristo seguia pregando o evangelho da verdade. Portanto, da parte A nós vimos que Jesus Cristo era um mestre, e na parte B, pregador. Um mestre pregador da verdade do reino de Deus. Funções as quais nós estamos extremamente carentes. Homens e mulheres que anunciem a verdade na sua plenitude, seja falando das coisas bíblicas de Deus, ou seja falando das coisas cotidianas que envolvem o nosso dia a dia. Jesus Cristo, Ele foi, é e será mestre. Jesus Cristo foi, é e será sempre o eterno pregador para as nossas vidas e para a humanidade. Como eu disse, na chegada de Jesus Cristo havia um anseio daquela população, do povo judeu na época, por um grande libertador, mas eles não entenderam nada, não entenderam o sublime propósito da mensagem de Jesus, que era levar as pessoas ao tão sonhado altar da liberdade.
Veja as expressões que o Espírito Santo nos dá nesse domingo de manhã. Jesus Cristo quer ser mestre e pregador que nos conduza ao tão sonhado altar da liberdade. As pessoas estão vivendo momentos de confinamento em que a sua própria liberdade física está limitada. Sua liberdade mental está atormentada e Ele quer nos libertar nesse domingo de manhã. Nossa saúde está limitada e acometida, porque você verá que no verso 23, a parte C diz o seguinte: curando, Jesus Cristo seguia curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo daquela época. E olha aqui o versículo diz toda a sorte de doenças, e nós temos limitações teológicas em mapear todas as doenças que existiam naquela época, mas eu imagino que eram inúmeras, inclusive a lepra. Mas Jesus Cristo seguia como médico. Então nós já vimos apenas do verso 23 que Ele é mestre, é pregador da humanidade e Ele é médico. E observe, sendo médico, é necessário que Ele seja nosso ouvinte. Como médico, Jesus Cristo também é ouvinte, pois qual o bom médico não escuta os seus pacientes antes de medicá-los e curá-los? Certa vez eu participei de um concílio da ordenação de um pastor, e eu fiz uma pergunta no concílio para esse candidato a pastor. Você sabe que para ser um pastor, e Jesus Cristo é o supremo pastor, você terá que ser primeiramente ouvinte. Você terá que ter a capacidade de ouvir as pessoas, porque no seu consultório entrarão pessoas com diversas patologias. E eu fiz a seguinte pergunta para ele: você está preparado para exercer a medicina de Deus? Você está preparado para ouvir, e primeiramente ouvir as pessoas, e ouvi-las muito mais do que falar? Você está preparado para ser um dos médicos de Jesus Cristo? Você está preparado como pastor para imitar o supremo pastor, que primeiro ouve, escuta os seus pacientes antes de prescrever uma receita? Porque veja, as receitas serão as mais diferenciadas possíveis. E Jesus Cristo, antes de ser o médico dos médicos, Ele é o ouvinte dos ouvintes. Nós tiramos daqui que Jesus é mestre, é pregador, é médico e é ouvinte. Apenas do versículo 23, vejamos aqui a grandiosidade da palavra de Deus, e eu repito, tudo isso para transportar a humanidade para o tão sonhado altar da liberdade. Continuemos. O verso 24 diz o seguinte: e a fama de Jesus correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e Ele os curou.
que nós tiramos daqui que Jesus Cristo, ele era famoso naquela época. Ele segue sendo famoso, mas Jesus Cristo não quer ser apenas famoso. E eu faço uma pergunta dentro desse versículo 24: Cristo perdeu a sua capacidade de cura, porque a Bíblia fala que ele os curou. Cristo perdeu sua capacidade de cura, ou nós perdemos a nossa capacidade em crer? Sabe por quê? Porque a cura é decisão do médico. Se ele desejar, ele nos curará. Se não for propósito dele, nós não seremos curados, mas ele segue sendo o Cristo Salvador da humanidade. Que nessa manhã Cristo não seja apenas famoso para nós ou da humanidade. Jó muito bem disse: eu o conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje eu o conheço de caminhar contigo. Que nós venhamos a poder falar, ou nós, coletiva ou individualmente, venhamos a falar que nós andamos com Jesus e que ele não é apenas famoso nosso, mas pessoalmente conhecido de nós, tal como disse Jó. Vamos para o versículo 25, que diz o seguinte: e da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Que nós tiramos daqui que Jesus Cristo era um líder, e ele quer continuar sendo um líder, mas um líder Senhor das nossas vidas. Todas essas funções que Jesus Cristo exerceu, mestre, pregador, médico, ouvinte, famoso, tem um propósito. Ele quer que nós, como aquelas pessoas, aquela numerosa multidão, sigamos o seguindo a sua mensagem. Título da mensagem de hoje: quem é Cristo para você? Ele é seu mestre, seu pregador, seu médico, seu ouvinte, seu famoso, seu líder, seu Senhor. Eu concluo essa mensagem dizendo: todos os feitos foram realizados para que nós o seguíssemos a Jesus. Quem é Cristo para você, meu querido ouvinte, você que me acompanha, você que me assiste, você que ainda vai ver essa live? Quem é Cristo para você? Apenas um famoso distante? Cristo quer ser seu mestre, seu pregador, seu médico, seu Salvador e seu Senhor. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Eu espero que essa mensagem fale muito ao coração das pessoas. Não perca o foco nessa época, nesse tempo, mas aproveite o que Deus está proporcionando para você. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra e te pedir, Senhor, que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis, Senhor. Faz esse milagre. O Senhor é nosso mestre, nosso médico, nosso ouvinte, nosso líder, nosso Senhor e Salvador. Meu Deus, se há alguém nessa manhã
que queira, Pai, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão entre família, pedir perdão a seus colegas, amigos, conhecidos, que Ele o faça nessa manhã, meu Deus, e que o Senhor o receba com os teus braços de amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês que me acompanharam, um grande abraço, que essas lives realmente estejam sendo frutíferas a você, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar concluindo aqui e espero encontrá-los no próximo domingo, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um abraço, Deus continue te abençoando.